Bem-vindos a mais um episódio do Caso 4. Hoje eu tenho a presença de uma amiga minha, Michelle Hayashi, e ela fez uma parte pequena ali da Kali quando a gente começou esse projeto, que ainda está acontecendo, e ela é atriz, já foi também instrutora de Swastika Yoga, do Método de Rose, e eu vou deixar a palavra com ela para ela falar um pouquinho mais sobre ela e para depois ela me perguntar coisas que ela quer saber da nossa vida aqui, do nosso programa aqui também. Então vai lá, Mi. Ah, legal. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui pelo Imagina. convite. E eu também tenho essa curiosidade mesmo. Eu gosto dessas pessoas que se arriscam, né? Montar um podcast não deve ser simples, né? Como ter uma produtora ou como elaborar um curta, um longa, enfim. Esse pessoal que gosta de se arriscar aí para poder ver esse trabalho, né? Eu acho muito, muito, muito bacana mesmo. Então, eu fiquei bem feliz, né? Vamos ver o que eu tenho aí para acrescentar, enfim. Me fala um pouquinho como é que é essa produtora. Vocês são independentes? Vocês têm apoiadores e juntou uma turma? Somos 100% independentes. A minha ideia foi de fazer esse podcast lá do Havaí ainda, né? Eu comprei esses microfones aqui lá, que era bem mais barato, diga-se de Ah, passagem. muito bacana. E eu sou muito fã do Joe Rogan. Então, quem assiste o Joe Rogan, que é um podcast famoso, né? Ele é um comediante, para começo de conversa, ele já foi ator também de sit-up coms, né, nos Estados Unidos, de comédias de situação, e ele é o apresentador do UFC. Então você já viu um cara carequinha, tatuadinho assim, falando, ele é comentador e entrevistador do UFC. E ele tem um programa muito legal que ele entrevista pessoas dos mais diversos tipos de backgrounds. E eu acho isso muito interessante. Então a Ah, ideia do show é esse mesmo, assim, de ter pessoa de direita, de esquerda, atriz, sabe, músico, entendi, bem político, um legal. pouco de tudo, né? Então, Aham, para ter conversas diferentes com pessoas diferentes sobre tópicos diferentes, então cada episódio é um episódio diferente. E isso é então eu legal. tô realmente assim chupinhando o formato dele. Quem já assistiu o show dele, quando vê a minha abertura, as coisas assim, dá para ver que é inspirado no que ele faz. E quando eu voltei aqui para o Brasil, primeiro eu só cheguei e comecei a dar aula, continuo dando aulas de yoga porque é uma paixão minha, eu gosto de dar aula, mas eu queria muito fazer isso e eu conversei com o meu amigo Pedro, que estava até aqui agora, o nosso produtor, e o Pedro, ele é um cara que já tocou em banda de punk rock comigo, a gente é do punk rock antigamente, né, da nossa época de moleque, então a gente teve banda de punk rock separada, depois a gente teve bandas de punk rock junto, e agora cada um tem a sua própria empresa. Isso aqui, na verdade, é uma empresa do tio dele. Eles fazem locação de material cinematográfico, então câmeras, espaços, luz, tudo que você pode imaginar. Tem 3 andares aqui, um lugar super bacana. E ele Legal. tem a empresa dele que é VR Glass, que trabalha com ambientes virtuais e 3D e rendering e blá blá blá. Mas de qualquer forma, eu convidei ele, ele achou legal. Ele é um cara, assim como eu, que gosta de aprender na marra, né? Como foi a gente aprender a andar de skate, como foi aprender a tocar na banda de punk rock. Ninguém fala assim, olha, você faz assim, depois você faz assim. Então você vai lá e faz. E daí faz errado e sai ruim e vai melhorando e vai aprendendo. E daqui a pouco fica uma coisa profissional, né? Tanto ele como eu, a gente teve a oportunidade de ter bandas profissionais dentro do punk rock, assim, digamos. Ele ainda toca, inclusive, numa banda chamada Water Rats, que é a abertura do show, os Capivaras, basicamente. E é uma Aham. banda de garage rock muito boa, aliás. E foi assim que surgiu o show. Foi uma coisa assim, do nada, eu queria fazer, e eu já pensei assim, eu conheço pessoas legais, né? Eu falei isso no primeiro show, no primeiro episódio, no finalzinho. Eu falei, eu não acho que eu tenha nada de muito especial para passar, mas eu tenho a sorte de conhecer pessoas muito interessantes que têm coisas legais para comunicar, e muitas vezes eu tenho essas conversas no meu dia a dia, e eu penso, cara, se alguém pudesse escutar essa pessoa falando sobre esse assunto, quanta gente se beneficiaria de escutar Legal. o Arthur falando sobre Bitcoin, né? Ou a Nika, que foi lá, tricampeã mundial, que fez nosso segundo episódio, né? Agora está quase saindo o terceiro episódio também. Então, assim, pessoas que têm uma certa expertise, assim, tem um conhecimento sobre uma área e essa conversa. E às vezes não é nem só sobre aquilo, né? Teve várias É, conversas que a gente teve depois. O Eduardo Maquino é a próxima entrevista, que é um diretor de fotografia de São Paulo. E, cara, a gente legal. conversou sobre tudo, assim, a gente falou sobre cinema, sobre fotografia, falamos sobre música, falamos sobre política, falamos um pouco de tudo, assim. Então também tem essa ideia de ser uma coisa mais descontraída, não precisa simplesmente falar só sobre trabalho, né? Mas é também
um lugar para se falar sobre o que as pessoas estão fazendo. Então, lógico, cada um pode vender seu peixe, falar sobre o seus projetos, a sua profissão, as suas paixões e assim por diante. Então, Muito bom. resumidamente, não muito resumido, é isso. E eu adorei, adorei. Foi o que você falou, essa ideia de ter várias pessoas com vários know-hows, assim, de diversas áreas, sempre vai acrescentar e você vai ter cada Sim, vez mais público. Muito bacana mesmo. Parabéns pela obrigado. iniciativa aí, tua e da equipe. Mas é isso, assim, eu tô aqui no Rio hoje, esse ano vai fazer 11 anos que eu tô no Rio. É algo que eu sempre desejei morar em lugar perto de praia. Inclusive no Havaí, né? A gente até entrou em contato, minha irmã casou em 2013. Gui, eu tô aqui no Havaí, infelizmente a gente não conseguiu se encontrar, né? Sim. Mas a gente se conhece já há um longo tempo, existe uma admiração de trabalho, enfim, de amizade, mesmo distante. E eu sempre achei muito bacana você se arriscar, ir para lá, para o Havaí. Quando eu estive lá, infelizmente a gente não se encontrou, mas foi uma viagem muito incrível, lugar Sim. lindo, né? Nossa, O foi Havaí é fantástico. maravilhoso. Eu tenho uma irmã gêmea que casou lá. Engraçado que todo mundo achava que eu era da região, né? Acho que pelos traços, né? Sim, Me que no Havaí, perguntavam. para quem não sabe, assim, tem uma população asiática muito grande, né? Especialmente japonesa. Então, parecem muito com você, com certeza, miscigenados, né? E então, realmente é fácil de confundir. Mas é muito parecido também com o Brasil, porque, assim, a população jovem de lá hoje em dia parece japonês, mas já não fala japonês, já não tem todas as tradições. Não sei se é o seu caso, seria legal até falar sobre isso também, né? Mas é uma coisa, assim, tem cara de japonês, mas não é mais japonês. Mas não é mais japonês. Eu achei encantador, porque quando eu estive lá, muitas placas eram todas escritas em japonês e inglês. Daí eu Sim, quero, sim, é metade, metade, porque fica exatamente no meio, né, dos Estados Unidos sim. e Japão. Então, né, no meio do caminho, eu achei muito, muito bacana. Vi muita japonesada bonita, diferente, mas todo mundo falando inglês, né? Eu acho que é a que mais predomina, né? Sim, sim. O Havaí é um lugar interessante porque tem essa influência do Japão, mas também tem muita gente vietnamita, tem muito chinês, tem muito tailandês, tem um pouco de tudo da Ásia, porque a Ásia está ali do lado, né? E mais a influência do havaiano mesmo, que na verdade não é uma influência, né? É da onde veio toda a tradição ali, só que é uma mistura, né? Do havaiano com o asiático, com o americano. Então é um lugar é, muito mágico, assim, eu acho, porque ele é É, diferente, ele é muito diferente, ele é é muito muito mágico. específico, não é Estados Unidos, assim, né? A gente pensa, é um estado dos Estados Unidos. Tecnicamente, sim, mas viver lá, ou mesmo que você vá visitar, você já tem a experiência, já tem a impressão, pelo menos, de que não é um, uma mera parte dos Estados Unidos. Ele tem uma cultura muito peculiar, digamos assim, Uhum. né? Essa mistura de tudo isso. E a parte asiática, eu acho que ela predomina até no comportamento. As pessoas são muito tem muita cortesia, muita educação, é muito diferente da forma como a americana se comporta. É verdade. Mas assim, voltando, né? Eu gosto muito de lugares que tem natureza, que tem praia, né? Então, quando eu cheguei no Rio, a minha alma tinha essa necessidade de ir para algum lugar que tivesse natureza, né? Sim, E realmente o Havaí me encantou bastante, mas na minha trajetória, eu lembro que eu tentei algumas oportunidades de morar em lugares que tinham praia e não deu certo. E eu vim parar aqui no Rio. Mas eu vou contar um pouquinho o porquê disso tudo, porque quando por minha favor. primeira formação na real, foi na área da saúde, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo da área da saúde, enfim, né? Fui fazer enfermagem. Tá. Daí, na época que eu estava estudando, eu conheci um pessoal em Salvador, né? Eu acho que eu devia ter uns 18, 19 anos, e aí tinha uma pós-graduação em obstetrícia que era muito boa, né? E eu falei, nossa, eu acho que eu vou querer fazer essa especialização. Salvador, praia, né? Imagina, eu tinha 19 anos, falei, vai ser o máximo. Pai, posso ir? O que você vai fazer em Salvador, menina? Não, né? Eu falei, não, eu já tenho onde morar, eu já tenho tudo, eu só preciso realmente, né, pagar a universidade, mas não vai precisar.
né, pagar apartamento nem nada. Daí eu fui bloqueada, mas assim, já tinha uma necessidade de ir, não só porque Salvador tinha pessoas incríveis, eu tinha até parentes lá, né, que é parente da minha prima, né, minha família é muito misturada também, é japonês com baiana, eu sou japonesa com pernambucano, então eu tinha já uma base ali, né, com amigos, com família, daí não deu certo, né, minha primeira tentativa de morar em um lugar que tivesse praia, daí a segunda tentativa eu me formei, daí eu fiz uma pós-graduação em São Paulo mesmo, né, na Escola Paulista de Medicina, fiz nefrologia, né, nem cheguei a atuar, né, na área de saúde no total, trabalhei uns 5 anos, sei lá, uns 6 anos, e aí quando eu me formei, eu falei, agora eu vou para onde? Para Florianópolis. A minha amiga mudou para lá, falei, eu quero ir para essa ilha mágica. Daí eu mandei currículo para ela, falei, olha, deixei assim uma pilha de currículos, falei, eu quero muito morar nesse lugar, que eu visitei, passei uma temporada com ela lá, passei uma temporada com Pedroca, com a Dani Dias, praticando yoga, foi bem no comecinho da minha prática, falei, eu quero estar nesse lugar. Cara, eu não recebi um convite para fazer uma entrevista. Caramba. E nessa época, estava tendo uma invasão na ilha que os próprios moradores falavam assim, não, a gente não aceita ninguém de fora, tá todo mundo vindo para cá, a gente não quer. Então, os hospitais realmente não estavam pegando o pessoal de fora. Pô, eu especializada na Escola Paulista de Medicina, né, fiz a pós-graduação lá, já tinha o diploma, tudo, só faltava me chamar para bater um papo e eu entrar. Não consegui. Daí eu não ia ser, assim, aventureira e chegar lá, como é que eu ia sobreviver, né? Bom, frustrei, não fui para Florianópolis. E aí, nesse meio do caminho, continuei praticando yoga, né? Foi nessa época que eu despertei a aptidão de artista, né? De atriz. Eu sempre tive vontade, né? Mas a gente sempre influenciada pelos pais, né? Ah, vai fazer uma coisa que dê dinheiro. Ah, a arte não dá dinheiro. Eu sempre quis ser artista, né? Mas eu falava, pô, mas será que isso realmente é o que vai preencher minha alma? Pô, e até hoje né? Mas assim, eu tive que optar, né? Então, fui fazer uma faculdade, falei, bom, depois eu me viro como artista nesse meio do caminho. E aí, com a necessidade de ter mais uma calma, uma tranquilidade, né? Aquela coisa assim, ter um momento mais... Eu fui procurar yoga, eu falei, a yoga vai me dar um relax, porque eu tava 2 plantões, aquela correria. E aí, fui conhecer um yoga mais com essa proposta de relaxar, mas a gente vai vendo que é uma filosofia de vida, e aí você vai se apaixonando. Cara, eu larguei tudo, né? E o yoga, né, despertou em mim esse lado artístico, tanto que eu virei demonstradora de coreografia. Depois, se o Gui puder pôr um vídeo aí... Colocaremos. Depois, na pós, fica aqui já gravado, a gente coloca aqui um linkzinho. Tem uma coreografia linda, a minha meta era atingir até o nível internacional, né? Não queria ser profissional daquilo, mas aí eu fui até a minha meta, e aí me veio o dom, né? Bom, agora eu vou realmente procurar um curso para ver se realmente essa coisa de querer ser artista, de ser atriz é real. E aí eu fui, me joguei, né? Mas foi por conta, né, das práticas aí do yoga que despertou ainda mais. Daí larguei a enfermagem, comecei a trabalhar com yoga, Sashtha Yoga, depois me aprofundei mais e mais na filosofia, e por último, aí comecei a fazer o curso como atriz, né? Deu uns 3 anos de curso, eu acho. Quando eu me formei, por fim, falei, agora eu vou para o Rio de Janeiro. E aí eu caí aqui nessa cidade, né? Que tem praia, que tem natureza, então tem tudo a ver comigo, eu gosto muito. Então, essa coisa de estar no Rio me faz muito feliz, né? E vi para cá para tentar a carreira também, assim, foi um crescimento muito grande, né? A gente vem sonhando, mas a gente vê que a realidade realmente é outra, e a gente tem que se reinventar nesse meio do caminho. Mas é isso, assim, eu tive que me reinventar muito. Eu amo a arte em todos os sentidos, eu gosto de escrever, eu tenho poesias, até tenho um projeto para lançar um livro de poesia, tá ali na gaveta. Que legal. Tenho projetos também como curta-metragem, que eu escrevi também, que a gente ia rodar, mas acabou que minha mãe ficou doente, aí foi um ano difícil e acabou que a gente não rodou, né? Que eu escrevi, aí eu contratei uma pessoa para dirigir, a gente ia fazer tudo também de forma independente, né? Tudo no amor, então a galera que ia topar fazer. Então eu tenho já esse caminho de fazer a arte de forma muito independente, né?
E Legal. todos os projetos que eu participei, a maioria deles foram independentes, onde a gente tem que investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso amor, Sim. né? E para ver o resultado, que é o que preenche a nossa alma, né? A gente gosta, enfim. E eu tenho um projeto muito interessante que eu gosto muito de falar dele, que é um longa que ainda não está no papel, né? Até ofereci para alguns escritores, autores, colocar no papel para mim, mas eu tenho já o argumento dele. Quem sabe aí não entra aí na nossa Kali, né? Opa, Produtora Kali, opa, né? Para seria poder legal. girar. E eu acredito muito nesse projeto do Arthur, eu acho ele extremamente inteligente, uma sacada muito boa, então eu acho que é muito promissora essa startup de cinema, eu acho que tudo que tem a ver com tecnologia vai ser o futuro, o Sim, conservador vai cair de moda, então eu acho que essas inovações estão vindo aí para agregar mais e mais e dar mais agilidade, mais oportunidades para muita gente. E esse livro, ele fala, o título dele é Gêmeas, não se separa o que a vida uniu. E ele é da autora Mônica de Castro, que quando eu cheguei aqui no Rio, eu estava, acho que na Lojas Americanas, não lembro, alguma lojinha dessas aí, pode falar nome de loja, assim? pode falar o que Ah, tá. quiser. Porque tem Até onde eu aquelas sei, coisas... né? Se o YouTube me encher o saco depois, outros 500, mas vamos ver. Tá. Então, assim, estava numa loja aí o livro caiu, assim, eu olhei, assim, falei, nossa, que livro bacana, né? Eu sou gêmeas, né? Então, eu falei, pô, que bacana, vou levar o livro. Cara, eu levei o livro e eu, assim, acho que em uma semana, eu sentei ali na Praia do Leblon e fiquei ali, ó, lendo. Eu falei, nossa, esse livro tem que virar filme. Daí eu apresentei para algumas produtoras aqui, já para alguns autores. Assim, ainda não saiu do papel, mas eu acho que é uma grande oportunidade porque ele retrata muito essa coisa do passado, do presente, né? Para pessoas que acreditam em vida após a morte, ele traz essa bagagem, né? Do que você traz de outras vidas com você. E aí ele fala que em outras vidas as gêmeas se separaram e que nessa vida aconteceu a mesma coisa, né? Por forças maiores, né? Eram pessoas muito pobres, tiveram que dar aos filhos por dinheiro, e elas se separam, e aí a vida vai fazendo com que elas se juntem novamente. É lindo o livro, então eu já vejo um filme, uma história linda. Eu morro de vontade de contar essa história, né? Uma história espírita, né? Que eu acredito, assim, eu vim dessa bagagem, meu avô gosta muito do Espírita. espírita, kardecista, meu pai também, então eu fui criada assim, ouvindo muito isso, e eu acredito, né? Então, quando eu li essa história, eu me identifiquei muito, e por ser um livro espírita, mais ainda, né? Eu acho que traz mensagens lindas, assim, lindas, lindas, para as pessoas abrirem os olhos para uma outra visão, né? Ainda mais hoje que a gente está vivendo num mundo que está se reconstituindo, tá? A gente está num momento de regeneração, de mudança planetária, né? Para quem acredita. Então, tudo isso que a gente está vivendo hoje não é por um acaso. Então, eu acho que mais e mais as pessoas vão se apegar a isso para poder ter uma outra ótica, né? Então, Sim. a matéria em si não vai mais fazer sentido. O que vai fazer sentido é essa conexão com o outro, né? E o que a gente traz de bagagem para a gente poder se aprimorar e evoluir como ser humano, né? E o yoga é uma filosofia que aprimora isso também, né? Então, a gente tem que buscar Sim. mais e mais elementos para que a gente consiga se tornar melhor. Então, a arte faz isso. Eu sou uma apaixonada por coisas que faz a gente se transformar, crescer, assim, internamente. Eu estou falando aqui, você pode me perguntar também, né? Não, pode falar. Eu vou engatar, porque eu sou a pessoa que gosta de falar, né? Já percebeu? Eu acho Não, que eu mas tinha que fazer... normal. Eu acho que eu tinha que fazer um monólogo, né? E apresentar, né? Que eu vou ficar ali, ó, o tempo todo. Ai, Quem sabe você tinha que ter o seu próprio podcast, ó. ai, gente, eu nem sei. Eu tenho tanta coisa, Gui, tanta coisa que assim, a vida vai me trazendo, muitas profissões, me reinventando. Hoje, como empresária, né, eu faço arte hoje como hobby, né, tenho esses projetos aí para desenvolver, mas aguardando o momento certo, eu acho que vai surgir esse momento certo, até por conta de acreditar em várias coisas que estão vindo aí, o projeto do Arthur, né, na Cali, enfim, dessa Sim. startup, vão poder proporcionar essa vontade que eu tenho, mas eu sou empresária, então hoje eu tenho, falando em tecnologia, eu tenho um produto nas minhas mãos que chegou aqui para mim e para o Marcos, que é meu sócio,
de cuidar desse produto aqui no Rio de Janeiro. E essa startup, ela saiu daí, ó, de Curitiba. Que legal. É muito legal. Que é? Então, ela é uma startup de fiança locatícia, né? Ela veio de Curitiba como uma startup, ela tem 5 anos só, então a gente está trabalhando com ela aqui há 3 anos. Hoje ela roda o Brasil inteiro, e o nome dela é Credipago. Acho que eu já ouvi falar. É muito bacana, porque assim, ela detectou que o mercado imobiliário tinha uma necessidade de ter uma agilidade no processo. Então, ela tirou toda a burocracia e deu agilidade. Tem um player no mercado grande aí, que é o Quinto Andar, que é uma imobiliária digital, que loca nessa velocidade, e a Credipago faz o quê? Faz com que cada imobiliária tenha essa tecnologia, essa agilidade. Então, ela implanta na imobiliária de forma gratuita, não tem custo, até o contrário, ela às vezes bonifica, dá prêmios para quem usa o produto, e com uma taxa fixa, enfim, sem burocracia, e o cara sai no mesmo dia com a chave do imóvel alugado pela Credipago dentro da imobiliária. Né? Então, assim, ela assim, está concorrendo. Na verdade, a ideia dela é tirar o fiador tradicional do mercado, né? Que não é uma boa garantia, mas está aí há muitos anos. E aí a gente consta na lei do clinato como fiança, só que PJ. Então, nós somos fiador desse locatário. Que PJ? Então, é um fiador de pessoa jurídica, né? Nós somos um fiador PJ. Eu não sei nada, por isso estou perguntando. Um fiador de pessoa física, né? Hoje, para alugar imóvel, você tem um fiador de pessoa física. Você pede para uma pessoa física, me ajuda a alugar imóvel, eu não tenho condições de pagar um seguro-fiança, um título de capitalização, daí eu quero pagar eu preciso de um fiador, né? Aí a pessoa vai ter que comprovar a renda, vai ser fiador dela. Só que hoje a pessoa pode ter a Credipago como fiadora dela, pagando uma taxa de 10%, uma taxa fixa e pronto. Sem burocracia. E aluga assim. Em 15 segundos faz a análise. Então, assim, tá rodando muito, tanto que o Banco BTG Pactual comprou a empresa no ano passado, né, com 4 anos só de empresa, e eu acho que até o final do ano abre a IPO, então é uma empresa muito promissora, que vai ficar, tudo que é tecnologia, né, como eu estava falando anteriormente, vai, assim, o que é conservador vai cair. Então, fiador tradicional, essas coisas mais engessadas, vai embora. Então, agora o quê? Tecnologia, agilidade, e essa empresa está fazendo isso, está dando toda essa expertise, né, para as imobiliárias, para ter essa agilidade. Então, eu estou cuidando desse negócio aqui no Rio, suando, então eu estou tendo pouco tempo para cuidar da parte artística. Mas eu amo os dois, assim, eu gosto muito dessa empresa, é muito promissora, eu nunca fui da área imobiliária, nunca fui do ramo, só de apresentar para mim o produto, eu falei, nossa, esse negócio é bom, não sei nada, mas eu gostei desse negócio. Daí comecei a trabalhar com isso, e aí deixei um pouquinho de lado a parte artística, mas os projetos ainda estão aqui, vão acontecer no momento certo. Legal. Bom, então essa é a tua fonte de renda agora, trabalhar com a Credipago. E daí você mantém ainda essa veia artística ali viva através desses projetos que você está encaminhando, digamos assim, né, para se desenrolarem no momento correto. Exatamente. Que legal. Eu até parei de dar aula de yoga, não dou mais muitas aulas, eu pratico mesmo, né? Entendi. E larguei a parte também da área da saúde, mas eu gosto muito, muito, muito da arte, assim, ela tá dentro de mim mesmo, e depois aí, se o que quiser, tem alguns vídeos, né, da minha performance aí, ou no teatro, no cinema, ou na TV. Claro, manda os links que a gente coloca tudo aí. Ele vai colocando aí para vocês acompanharem, mas é isso. E se alguém quiser também conhecer um pouquinho do produto Credipago, é uma empresa muito, muito promissora. Aí a gente coloca também um link aí para vocês entrarem. Claro. Para quem não tem fiador, e eu, por exemplo, eu saí de São Paulo, vim para o Rio, querendo alugar um imóvel. Daí meu pai não podia ser fiador porque ele é de outro estado. Como é que eu faço? Eu tenho que desembolsar um dinheirão, né, para ter o seguro-fiança ou o título de capitalização. Agora você tem uma empresa que você pode fazer isso por você, né? Então, precisando de fiador, a Credipago é seu fiador. Bom saber. Eu não fazia a mínima ideia de que é assim que funciona, para falar bem a verdade, né? Eu acabei de voltar lá do exterior. Lá você simplesmente dá um depósito de 1 mês ou 2 meses, né, de aluguel e pronto, né? E daí você aluga.
Basicamente, assim, depende do lugar, né? Tem É lugares porque... que eles vão estudar teu crédito também e tudo mais. Ah, tá. Mas depende da pessoa, depende do landlord, né? Do dono do imóvel, que seja. Não, mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é da tua experiência de morar no Rio, assim, como é que tem sido? Você falou 11 anos de Rio, 11 anos de Rio. porque assim, eu te perguntando, legal morar na praia, eu sou surfista, eu voltei para o Brasil pensando que ia morar na praia, não vou mais, vou ficar morando em Curitiba mesmo, porque a vida me colocou aqui por vários motivos. Mas morei 14 anos no Havaí, então também não posso reclamar, né? É. E não, mas eu pergunto porque assim, eu tenho muitos amigos que são do Rio e muita gente falou, cara, o Rio tá muito complicado, violência, roubo, não sei o que lá, assim. E daí eu não sei se é a perspectiva daquela pessoa, porque ela mora em uma certa parte da cidade, ou, sei lá, o dia a dia daquela pessoa mesmo, ou se é uma realidade mesmo. Então, como que tem sido a tua experiência de chegar no Rio e agora realmente estar morando no Rio já por um bom tempo? Fala um pouquinho sobre isso. Eu tinha realmente muito receio de vir para o Rio quando cheguei aqui em 2009. Tanto que eu deixei meu carro em São Paulo, falei, não vou rodar com carro, medo de me perder, de entrar numa bocada que eu não conheço, enfim, eu fiquei muito, acho que foram 3 anos no Leblon, logo que eu me mudei, dando aula, né, de Satya Yoga na escola da Vanessa, para conhecer um pessoal, para começar, né, a conhecer gente, né, da área, enfim. E assim, eu nunca tive nenhum imprevisto aqui em relação a roubo, a violência, a presenciar algo que me assustasse, tá? Hoje eu rodo muito Rio, né? Eu, assim, nunca aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo em São Paulo algumas vezes, eu acho que sim, umas 5 vezes, lá só na Zona Leste, umas 3 vezes que eu fui assaltada na escola que eu praticava yoga ali na Anália Franco. Mas no Rio de Janeiro, eu já vi algumas coisas, mais na periferia, né? Você está no Sim. carro e vê um assalto ali, um cara roubando um carro com uma arma, mas comigo não aconteceu nada. Até porque, assim, eu morando no Leblon e Barra da Tijuca, Recreio, fazendo esse trajeto, é um trajeto que, assim, tem violência? Tem. A gente ouve falar, os amigos que foram assaltados e tal, mas porque aqui é muito visado. Mas o perigoso é ir para as favelas, entendeu? É para ir para aqueles Sim. lugares mais distantes, que ali realmente, assim, eu não tenho acesso, eu não vejo, só pela televisão. Então, realmente, eu não tenho essa experiência ruim. Eu tive experiências ruins de assalto em São Paulo. Mas eu acho Mas que ok. todo lugar, exatamente, todo lugar tem o Sim, lado claro. bom, o lado ruim. E tem os seus assaltos, tem a sua violência, é só você realmente não dar mole, né? Não vacilar, você tem que realmente ficar atento, tomar cuidado, enfim. Né? O Rio de Janeiro, assim, eu acho uma cidade linda, né? Como todo mundo sabe que é linda, uma cidade maravilhosa. Eu acho que o mais dificultoso aqui é a mão de obra, no sentido de quando você conta com pessoas, é diferente dos trabalhadores de São Paulo ou do Sul. Eu acho que a mão de obra aqui é mais complicada. Não sei se é porque tem praia, diz que no Nordeste também tem isso, mas a minha Provavelmente. experiência é realmente assim, eu quero contratar alguém, é paulista? Então tá contratado. Ai, ai, ai. Assim, não é um preconceito não, que Sim, até sim, sim. o meu sócio fala, olha, é verdade, viu? Eu tenho uma funcionária que é paulista, cara, ela arrebenta. Agora, eu tenho uma outra, os outros da equipe são todos caras, mas assim, cara, se você pedir uma coisa a mais, a pessoa já faz cara feia. Então, assim, a mão de obra aqui é mais complicada, demora mais, sabe? Entendi. É mais dificultoso mesmo, né? Então, eu realmente acho mais difícil essa questão. A violência, eu nunca vivenciei isso aqui, eu fico muito atenta, não rodo bastante o Rio hoje, mas graças a Deus nunca me aconteceu nada. E trabalhar como atriz aí deve ser difícil, deve ser acirrado. Dizem que São Paulo tem bastante mercado. Eu vim de São Paulo realmente para propaganda, para marketing, para publicidade, tem bastante. Tem muitas produtoras, tem muita oportunidade de teste, né? Existe uma briga muito grande, né, para se reconhecer o artista, né? Então, assim, hoje o artista independente,
ganha muito pouco, né? Eu tenho vários grupos de atores e atrizes aqui no Rio, São Paulo, e às vezes entra assim um casting, precisa de um ator para gravar um vídeo amanhã, R$ 200. Aí as pessoas até ficam assim, poxa, R$ 200, né? Quanto que vale o seu dia, né? Então a gente tem que ficar realmente assim, não, tinha que ser mais valorizado, né? E na época que as pessoas brilhavam os olhos como artista, quando estava numa emissora grande, né? Que a gente sabe aí que rendia muito. Hoje não tem mais isso. Hoje a TV não tem mais pessoas contratadas, né? O contrato agora é sempre por produto. Então não tem aquele contrato a longo prazo mais, porque ficou muito caro isso. Então, os artistas hoje, elas têm que se reinventar. Eu lembro que quando eu ia gravar algumas coisas dentro das emissoras, aí eu via muito pessoal de outros estados fazendo figuração, né? Eu vim aqui tentar a carreira, eu sou lá do Nordeste, não sei da onde. E realmente, assim, a dificuldade, assim, você fazer uma figuração para poder tentar pagar um curso, para tentar chegar num objetivo Eu falava assim, sabe o que você tem que fazer? Volta para tua cidade, estude, tenha uma profissão, né? Principalmente os mais novinhos, né? Lembro que a garotada era muito novinha fazendo figuração. Estude, tenha o seu ganha-pão e aí sim você invista no seu sonho, né? Porque realmente você se arriscar aqui é muito frustrante, né? Não tem esse mercado mais, assim, né? É muito difícil você sobreviver aqui porque é uma cidade muito cara. Então, se você não tiver algo que você consiga se sustentar, um ganha-pão, você não vai sobreviver. E você vai se frustrar mesmo, assim. Então, tem que pensar sempre nisso. Então, eu orientava muito dessa forma. No meu Instagram mesmo, eu te vi na novela tal, tô a fim de ir para aí, nanana. Várias mensagens no direct que eu recebia, eu falava, olha, estuda, faz um curso, tem uma profissão, depois investe nisso. A não ser que você tenha uns pais que banquem, né? Poxa, aí é outra história, mas mesmo assim... né? Você fica pesado, né? Aí é maravilhoso, né? Poxa, mas assim, mesmo assim é bem complicado, porque assim, eu tô há 11 anos aqui não só pela profissão de atriz, né? Eu acho que eu sempre quis morar num lugar que tivesse natureza, tem a ver comigo, eu acho o Rio colorido, eu gosto dessa vibe que tem natureza. E, claro, tentando a carreira de artista, é diferente de São Paulo, né? Onde o mercado do teatro é riquíssimo, onde se ganha muito dinheiro em teatro. Em São Paulo. Em São Paulo, tá? A gente tem teatro aqui, também tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas é sempre aqueles produtos já vinculados à TV, né? Aqueles que vieram da TV. Então, nós que fazemos uma arte independente, quando a gente não é conhecido, né? Não sou uma atriz famosa, não, entendeu? Fiz só participações, trabalhei bastante, fiz teatro, fiz cinema, fiz curta-metragem, fiz série, fiz muita coisa. Mas o fato de você não estar ali no papel na Globo, em horário nobre, não te faz conhecido, então, tipo, você não tem um reconhecimento do público nesse sentido, que faz com que você tenha um valor agregado nisso, né? Mas eu vejo pessoas que estão aí na luta e que fazem um trabalho lindo, que vive disso, entendeu? 100% a arte, né? De manhã à tarde à noite, independente, está ali na luta, acreditando naquilo que veio fazer, né? Que é movimentado pela alma dessa pessoa, sabe? Mas eu fico assim admirada, juro, admirada mesmo. Quem consegue ficar ali 100% focada fazendo isso e tá tudo certo. Não preciso viajar, não preciso de uma casa de luxo, não preciso de um carro, tá tudo bem, eu tô fazendo o que eu amo. Eu acho muito bonito isso. Mas a realidade é outra, né? Rio de Janeiro é uma cidade muito cara, né? Então... É mais caro que São Paulo? É mais caro que São Paulo. Tanto mesmo? Tanto que aqui, por exemplo, a gasolina hoje está batendo quase R$6, está 5,98. Caramba. Então, assim, em São Paulo acho que estava 5, eu vi hoje. E hoje eu falei, aumentou. caramba. Mas olha, hoje chegou em 5. Antes de aumentar a gasolina, né, há 2 meses atrás, São Paulo era 3, aqui era 5. Entendeu? Viver aqui, né, o aluguel é muito caro aqui, o mercado é muito caro, as pessoas vêm aqui se assustam, né? Falam, nossa, mas
caramba, faço uma compra em São Paulo, aqui, a Sherrine, que é minha amiga querida, que sempre vem aqui para o Rio, ela fala, caramba, o mercado aqui é complicado, então é uma cidade muito cara, assim, né? Enfim, esses artistas têm que pensar antes de vir para cá mesmo. Tem. Isso tudo me lembra muito do Havaí, você falando tudo isso, assim, o Havaí era a mesma coisa, né? Por ser um lugar paradisíaco, bonito, né? Mas ali, no caso, uma ilha no meio do Oceano Pacífico, que você tem que trazer tudo para lá, né? É tudo muito mais caro. E a qualidade de vida é muito alta, porque o lugar é bonito, porque é gostoso morar ali, mas o custo de vida é muitíssimo elevado. E é difícil ficar lá, até por isso estou aqui em Curitiba. Ah, no sobreviveu momento, né? 14 anos, poxa. Cara, vivi bem, né? 14 anos lá foi super legal, não tenho nenhum arrependimento, mas para você realmente fazer a vida, e eu digo assim, fazer a vida é comprar casa, conseguir dar educação para os filhos, todas essas coisas assim. Lá é uma coisa assim astronômica. Você tem que estar fazendo muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Não é tipo assim, eu tô pagando as contas. Pagando as contas sozinho, você e a tua gata, né? Você, teu parceiro, parceira, fantástico. Agora, tendo filho já e pensando em outras coisas, é bem É bem complicado, por isso que eu complicado. acabei voltando. Mas, não, mas eu estava curioso porque, assim, faz muito tempo que eu não vou para o Rio, né? Eu fui para o Rio poucas vezes, acho um lugar fantástico. Como surfista, obviamente, também tem muito interesse no Rio mesmo, em Saquarema, né? Um Tem. alô para a Rô de Castro também, que eu adoro. E não, eu estava só curioso como é que foi essa transição, uma paulista que resolveu morar no Rio, mas como você falou, era uma coisa que tem tudo a ver com você gosta da natureza, você está afim de fazer acontecer, e pelo jeito está dando certo, né? Se reinventando, mas está dando certo. Então, Sim. que bacana, que legal. Tem seu lado frustrante, né? Porque você vai passando por várias provações. Eu sei que quem chega aqui, eu tenho muitos amigos aqui que são de fora, muitos artistas que são de fora. E a gente cai em muita cilada, né? Principalmente no começo de carreira, né? Você tem aqueles oportunistas, tem aquelas pessoas que querem fazer aquelas propostas indecentes. Graças a Deus, eu nunca recebi uma proposta assim diretamente tão indecente assim, né? E Que eu bom. falava assim, eu vou sobreviver sem precisar fazer isso, porque eu vi algumas meninas que falavam assim, não custa nada, ai, não, eu falava, gente, mas espera aí, né? Custa, né? E depois a gente vai levar isso com a gente, né? Mas Sim, assim, fora sim. isso, pode falar, pode falar. Não, não, eu só concordei. Ah, Não, eu tá. concordo, é uma coisa que eu acho que é um preço alto a pagar. Não sou mulher, né? Mas eu imagino que, É, é, sei lá, ter que passar por isso para se dar bem. Não estou julgando ninguém se foi isso que a é, pessoa escolheu, mas é. imagino que é um fardo que você carrega, né? Querendo ou Eu, não. eu acredito também. Mas fora isso, assim, diretores picaretas que te fazem um convite para fazer um projeto, né? Vou até te contar essa história que é uma história bem interessante, né? De como fazer cinema e como não fazer cinema. Então vamos lá. Eu cheguei aqui no Rio, daí foi a minha primeira experiência, né? Como atriz de cinema, né? Então esse diretor me achou pelas redes sociais e mandou o roteiro para eu ler, e o roteiro achei sensacional. Falei, nossa, que história intrigante, que história boa. O nome da personagem principal tinha o nome da minha mãe, né? E eu falei, nossa, esse aqui foi feito para mim, né? Assim, logo de cara, né? Mas eu falei assim, caramba, mas será que eu vou dar conta de ser a protagonista desse filme? E assim, eu acabei de chegar no Rio e tudo, sabe, uma produtora Muito bom para ser independente. verdade. Hã? Muito bom para ser verdade. Muito bom para ser verdade, né? Uma produtora independente, tá? Daí comecei a negociar com ele, com a mulher dele, no sentido assim, olha, ela falou, olha, é independente, a gente só vai dar a alimentação, hospedagem, a gente está reunindo uma galera de nome, eu lembro que teve alguns artistas, não sei nem se eu posso falar, eu acho que, enfim, Acho que sim, acho que não tem problema. teve alguns artistas conhecidos, né, que eles falaram, caramba, essa pessoa está aqui no filme e tal. Enfim, durante o processo, eu vou resumir, porque a história é bem longa. A Renata, que é a mulher dele, falou assim, você consegue me ajudar a fazer a produção? Porque eu estou aqui sozinha fazendo a produção desse filme, e eu estou precisando de uma mão aqui, de uma força. Daí eu falei assim, olha, nunca fiz produção, mas eu quero aprender, eu acho interessante, eu sou muito curiosa, e eu gosto, sabe, eu sempre estou querendo conhecer um pouquinho de tudo, eu tenho Eu várias também. bagagens
de várias coisas, então eu falei, não, eu quero aprender um pouco de produção, eu não sou, eu sou atriz, vou chegar lá, decorei meu texto, vou gravar e tá tudo bem, não, vamos aprender, acho que eu tô começando, não me custa nada, né? Daí eu fui comprar a passagem, era para ir para Gramado, né? Eles moravam em Gramado, a gente ia rodar tudo em Gramado, e daí a Sherrine até morava nessa época, minha amiga, que praticava yoga, ela era diretora de uma escola em Porto Alegre, então a gente fez essa ponte ainda. Eu cheguei para Porto Alegre, fiquei um dia na casa dela e fui depois para casa desse pessoal aí. Aí eu cheguei lá, ele falou assim, tem esse hotel, era do lado da casa dele, um hotel bem bacana, vocês vão ficar aqui e tal. Nesse processo todo, o protagonista era um senhor, né, que ia fazer um maestro, queria uma atriz conhecida, tipo a Mel Lisboa, enfim, aí não, tudo bem, eu não achei ruim, que eu falei, eu acho que realmente deixa eu pegar mais experiência. Aí eu falei, eu prefiro fazer um personagem menor e tal, e eu fui lá para fazer uma prostituta dentro do filme, né? Eu falei, gostei desse personagem. Apesar do filme ser maravilhoso, eu querer ser protagonista, eu ter recebido esse convite, e o maestro, né, o autor principal, queria uma atriz conhecida, aí eu abri mão, falei, não, tudo bem, o diretor tinha me escolhido, enfim, ele gostou do perfil, achou que eu tinha tudo a ver, mas eu não realmente falei, não, eu acho que eu não estou tão preparada, né? Era a minha primeira experiência, então vamos fazer a prostituta. Eu cheguei lá, fiquei uma semana, cheguei na casa deles, mas aquela experiência assim, eles fumavam muito, ficavam em casa, no computador trabalhando, eu pensei, pô, mas como é que a gente vai conseguir as coisas sentado no computador trabalhando? E aquela coisa me agoniando, né? E precisava conseguir um monte de coisa para o filme, porque tinha data, era para rodar em abril, início de abril. E eu cheguei lá no final acho que passei do dia 15 de março até o final, quase 20 dias ali. Aí eu falei, eu vou bater perna, tá? E aí eu comecei a conseguir as coisas para o filme, assim, eu nunca tinha feito isso. Então, até hoje, as pessoas que me conhecem me vê como produtora. Michelle, você não quer produzir meu curta? Você não quer ser produtora disso, produtora daquilo? Eu acho que, assim, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, então eu chegava nos lugares e acabava que eu contava do filme, e eu preciso da sua loja, eu preciso desse piano, desse quadro, dessa louça, dessa mesa. Você consegue me arrumar para poder gravar um filme? E aí, vai ter esse ator, eu coloco você nos créditos, não tem como eu te pagar, e assim, eu fui desenrolando. Eu sei que eu consegui tanta coisa. Eu falei assim, até tirar um carro do museu, aquela Lincoln, como é o nome daquele carro preto, aquela banheira, Lincoln Continental? O presidente Kennedy usou, como é que é o nome? É um Continental, ele abre as portas para trás, tem o Suicide Door, sim, adoro aquele carro. Eu consegui tirar esse carro do museu para poder gravar o nosso filme. Que legal, cara, que legal. E assim, foi muito doido, porque aí passou a primeira semana, eles falam assim, poxa, o hotel agora está com reserva, não tenho como te hospedar aqui, você não quer ficar aqui em casa? Aí eu já conheci, eu falei, não vou querer. E não é por nada, porque eles foram super respeitosos comigo, só que o estilo de vida ali, eu ia para casa cheirando xixi de cachorro, cigarro, eu falei, não tem condições de eu ficar nesse lugar, né? Aí eu pensei, falei, calma, já que eu estou conseguindo as coisas, eu vou conseguir um outro hotel. Rodei Gramado inteiro, mas eu consegui hotel para eu ficar mais uma semana. Daí eu fui conseguindo as roupas do pessoal do violino, eu consegui churrascaria para alimentar esse povo todo, eu consegui um restaurante italiano para alimentar esse povo todo. Eu sei que eu consegui muita coisa mesmo, assim. Eu falei assim, gente, é assim que faz cinema? Bom, então tá, né? Vamos lá. Aí, passou essa semana, não tinha mais hotel na cidade, porque era a semana da Páscoa. Todo mundo que é do Sul sabe que essa semana lota a cidade. Sim. Daí eu pensei, falei, cara, não vou ficar nesse lugar. O que eu fiz? Eu falei assim, olha, pessoal, né? Falei para o diretor e para a mulher dele. Eu falei, eu vou para Porto Alegre, vou continuar produzindo filme, mas tá aqui, ó, o relatório do que eu consegui, tá tudo no e-mail. E produção, pré-produção é assim, você consegue as coisas, mas não tem nada visível. Só quando as coisas estão na mão, falar, realmente, a produção tá aqui, né? Quando começar a rodar. O que aconteceu? Fui para Porto Alegre, fiquei cheia, me socorre, posso ficar aí. Daí a Sherrine me socorreu, fiquei lá na escola dela, né, minha parceira, aí eu fiquei uma semana ali continuando a trabalhar. Olha, isso, estudando o texto, fazendo toda a preparação para o meu personagem. Acabou a semana, acabou a Páscoa, vamos rodar o filme.
Aí a gente já tinha um hotel que todo mundo ia ficar. Cheguei nesse hotel, acabei de chegar de Porto, consegui van que transportava o pessoal lá do sul, lá do aeroporto de Porto Alegre para Gramado. Consegui um coquetel de inauguração com chocolate, champanhe, vinho para todo mundo, para fazer aquela, como é que chama? Aquela, ai, me fugiu o nome agora, para vender, né, o filme, assim, estamos aqui rodando e tal, aquela... Entendi. Bom, Não lembro depois o eu nome também, lembro. mas eu entendi. Aquela fanfarronice né, que reúne o pessoal, a imprensa e tal. Sim. Consegui tudo isso, chocolate, nanana. Quando eu cheguei lá no hotel para rodar, eu dou de cara com uma pessoa que eu perguntei assim, oi, tudo bem? Você é a fulana de tal? Nem lembro o nome. Ih, travou. Ai, ai, ai. Calma aí. Agora voltou. Acho que é a nossa internet, talvez que deu problema aqui. Parou ali no Oi, tudo bem? Tá. Pode continuar. Oi, tudo bem? Your internet connected. Tá. Oi, tudo bem? Você é fulana de tal? Veio trabalhar na produção comigo? Aí ela falou assim, não, eu vim fazer a personagem tal, que era a minha personagem. Daí eu, hã? Como assim? Aí Aham. vocês começam a ver como que é complicado trabalhar no cinema independente, onde você não assina contrato, onde você está ali arriscando todo o seu tempo, o que você acredita. Daí eu falei assim, não, pera, tem uma coisa errada. Você veio fazer a personagem que eu vou fazer? É. Aí eu, tá, entendi. Olha, Gui, assim, resumidamente, assim, chegou toda a equipe, eu liguei para o diretor e para a mulher dele e falei assim: o que aconteceu? Vocês chamaram outra atriz para fazer a personagem que eu estou fazendo? Ah, você foi para Porto Alegre, achei que você não ia mais querer fazer o filme e a produção não ia acontecer. Aí eu falei assim: a produção está toda no e-mail, vou te mandar um relatório de tudo que eu consegui. Eu consegui isso, eu consegui. E assim, era todo o filme. Uhum. Daí o pessoal chegou, fizeram uma reunião à noite para poder fazer a leitura do roteiro, com todos os personagens ali. O diretor não chamou eu para ler a minha personagem. Eu subi para o quarto arrasada, mas eu chorava igual criança. Embaixo do chuveiro eu chorava Imagino. igual criança. Você não está entendendo. Eu conto a história hoje rindo, mas assim, cara, foi um sofrimento que eu falei assim, cara, eu vim aqui, a convite dele para ser protagonista, topei fazer um personagem ajudar na produção e eu recebo isso. Tipo assim, Uhum. essa desconfiança de que eu fui para Porto Alegre achando que eu não queria mais fazer o filme e tudo mandando relatório, mandando e-mail, mandando tudo. Daí, quando começou a rodar o filme, que a produção começou a aparecer e eles viram que realmente não ia ter filme se eu não tivesse feito tudo aquilo, né? E Uhum. o protagonista falou assim, cara, você conseguiu esse carro que eu queria. Meu, só faltou ele até me fez, eu quero que você produza o meu curto, eu quero você o quê? Todo mundo jogando um tapete vermelho, né? Daí, Legal. na hora que abriu a câmera para rodar essa personagem, o diretor chamou eu e essa menina para rodar a mesma personagem. Você não tá entendendo. O elenco inteiro se voltou contra mim. Pensa. Caramba. Olha, isso vira um filme, hein? Isso vira um outro filme, hein? Parece ser uma boa história. Mas a produtora do filme está roubando o personagem da atriz que veio fazer. Eu falei assim, gente, vocês não sabem da missa metade. Mas assim, não sou eu que vou falar. Então eu fiquei em maus lençóis ainda, né, com o elenco. Caramba. Você não tá entendendo? Daí rodou eu e ela, e aí como se fosse um teste, né? A melhor vai ser editada. E no final das contas, as duas foram editadas, como se fosse uma confusão da cabeça do maestro, duas protagonistas, duas prostitutas e tal, enfim. Cara, eu sei que foi um perrengue que no final todo mundo veio pedir desculpas, o produtor, o diretor, e a mulher dele também pediram desculpa, né? Me jogaram no tapete vermelho, não, nossa, esse filme não ia acontecer se você não estivesse aqui, realmente foi uma falha, a gente achou que você não queria mais trabalhar no filme, mas assim, porque a gente já via como é que era a personalidade dessa pessoa e o caráter, porque depois você vai conhecendo a história desse diretor, você vai vendo qual é o perfil dele, e outras histórias que você fala, cara, primeira coisa, estuda. Você recebeu um convite para ser a atriz do filme, é independente, estuda quem é a produtora, estuda quem é o diretor, estuda quem é o elenco, estuda qual é a história dessas pessoas, né, no mercado, né? A gente, quando chega, Sim. a gente tem aquela ilusão de que tudo é lindo, eu vou lá, vou ajudar. Eu fui na maior boa fé, né, e eu caí numa armadilha, mas
assim, acabou que, assim, falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou fazer, eu vou rodar, né? Eu vim aqui para isso, né? O olho desse tamanho de tanto chorar, já nem queria mais fazer a personagem, mas eu falei assim, mas eu vou até o final, né? Porque eu tenho palavras. Se eu tenho palavra, eu faço, eu vou cumprir até o final. Se eles não têm, o problema é deles. Mas esse filme vai sair. Então, aconteceu, né? O filme, hoje, eu acho que assim, faltou uma boa direção, né? Tinham 2 diretores. Teve prêmios internacionais para trilha sonora, para melhor atriz, que foi a Cláudia Alencar, mas muitos dali também não quiseram mais saber desse diretor nunca mais, né? Enfim, né? Pegou Entendi. trauma. Mas E você assim, prefere não mencionar nem o diretor, nem o filme? Você está perguntando. olha, eu Não posso quero te falar. colocar em maus lençóis, é que eu tô curioso, mas você pode me Não, falar o em off depois filme. também. Não, o nome do filme é Hacking para Laura Martin. Então, é a história de um maestro que tem por trás uma esqueci, me fugiu o nome da pessoa que escreve as, as partituras, como que é o nome? Enfim, ela faz as partituras dele, ele tem muito sucesso, ela é uma grande paixão dela, ele é casado, ela tem uma doença degenerativa e morre. E aí ele transforma os ossos dela em teclas de piano. Então, resumidamente, é uma história Exato. muito doida, né? Porque aí ele eterniza Sim. ela no teclado do primeiro piano onde ele aprendeu a estudar música, né? Enfim, aí assim, uma história boa, integrante, só que assim, a direção faltou muito, teve muita crítica, né? Muita crítica mesmo, e depois você vai vendo a história desse diretor, né? LR, acaba que você não tem muita credibilidade, né? Conheci outros diretores que trabalhavam em Porto Alegre, depois, né, na própria TV Globo, e que falavam assim, pô, você já gravou com esse cara? Ele é piada aqui em Porto Alegre, não sei o quê, enfim. Né? Aí eu Caramba. falei, pois é, passei uma experiência, eu conto essa história para eles riem, né? Eu rio hoje, mas assim, na época foi assim, Foi como complicado. realmente assim, fazer e não fazer cinema. Então, assim, tem que estar muito atenta mesmo para quem está que tem esse brilho nos olhos, que não conhece o mercado, que sabe que tem muita gente pilantra mesmo, com más, boas intenções, mas tem aquelas que realmente, assim, só querem se dar bem, são oportunistas, então vão te sugar e depois vão te descartar, e foi isso que aconteceu, né, enfim. Mas é uma Foi um história boa. aprendizado. Apesar de ter ganho prêmios até, né, eu achei interessante ganhar prêmio esse filme, acho que tem os 3 prêmios internacionais, mas não teve muita crítica, assim, né, faltou Entendi. algumas coisas, né, como é amador, né, aquela coisa assim, independente, então faltou muita coisa, né, e aí você passa projetos bons, por produtoras boas, né, como LC Barreto, que eu tive a oportunidade de fazer o Vampiro Carioca, que foi uma série que foi para o Canal Brasil, né, foram 3 temporadas, eu entrei na terceira como uma protagonista, nem precisei fazer teste, né, engraçado que muitas das protagonistas caíram na minha mão, eu nem precisei fazer teste, caíram assim, olha, você tem um perfil, e eu tinha um perfil de uma chinesa, né, minha cara de chinesa, No Brasil ninguém sabe a diferença. não é? Mafiosa e praticante de yoga, então, quer dizer, quem tinha isso aqui no Rio? Não tem muito aqui, né, então Sim. por fazer essa personagem, então o yoga me ajudou muito, que fiz umas coreografias lá, desenvolvida pela personagem, depois virou filme, foi para o cinema também. Uma Legal. linguagem do Fausto Fawcett, né? O Fausto Fawcett é um cara muito inteligente, com uma linguagem, ele é muito, muito inteligente, sim, ele é aquele que escreveu Cátia Flávia, né? Sim, Da sei quem é. Fernanda. Então, assim, ele escreve muita coisa, assim, e um humor negro, né? Que eu diria. Né? E aí acabou essa série, depois eu fiz uma participação em várias novelas, depois eu fiz elenco de apoio em Dois Irmãos na Globo, né, onde eu fiquei 3 meses contratada, mas eu era atriz coringa, né, então a gente sempre fazia vários personagens dentro daquela série, pude fazer participação, trabalhar com pessoas incríveis, Eliane Jardine, Cauã, Juliana Paz, assim, pessoas que acrescentaram muito, assim, né, Antônio Fagundes, nossa, um gênio. Uau, que bacana. Muito, muito legal. E teatro também, que é onde eu tive a oportunidade de fazer 2 protagonistas, uma que cantava, na época eu falei assim, pô, mas eu não canto. Não, você canta, né? As pessoas acham que eu faço tudo, eu sou produtora, eu sou a atriz, eu falo que eu sou cantriz, né? Eu até tenho afinação, né? Sou uma atriz que canta, mas eu não sou cantora.
Na época eu até me meti a fazer paródia com duas amigas que cantam, mas essas paródias são bem interessantes, que elas têm umas críticas, enfim, depois eu mostro para você. E aí fiz essa protagonista que cantava, dançava, e depois uma outra protagonista que falava sobre uma época política, né, na França, e que foi muito atual, e a gente adaptou para o Brasil, chamava O Senador, né, eu era protagonista também. Então, assim, eu tive essa oportunidade de fazer protagonista, né, em cinema, em TV, em curta, enfim, mas na própria TV eu ainda não tive um personagem longo, foram personagens curtos e rápidos, então isso não traz um reconhecimento, mas eu sou muito grata, assim, tive várias experiências mesmo, e o que tiver que vir, né, hoje eu estou um pouco mais parada, não estou renovando material, não estou indo atrás, mas o que tiver que ser, vai ser, eu acho que, sim, quando a gente chega numa idade, tipo, 40, né, tudo bem que eu tenho cara de a gente começa a pensar nos projetos futuros, que é de vida mesmo, né? Pô, você vai querer ficar sonhando Sim, até sim, sim. quando, né? Então, a gente quer uma estabilidade financeira, né? E aí você começa a ver outros horizontes. E aí, agora, a profissão de atriz é como um hobby, assim, quando vem legal, vai ser bem-vindo, e por enquanto vamos ganhar grana, que a gente precisa Sim. sobreviver. É igual a gente que está fazendo esse programa, a gente não está ganhando nada para fazer esse programa, né? A ideia é só divulgar ideias diferentes, divulgar pontos de vista diferentes, digamos assim. Mas foi assim que eu comecei no punk rock também. Depois a gente teve a oportunidade de fazer coisas muito legais, tocar com bandas que eu gostava muito. Eu saí do punk rock para entrar no yoga, que foi uma coisa muito engraçada, mas meus colegas de banda continuaram tocando, foram para a Europa, gravaram mais vários discos, então Olha, a gente não sabe onde é que a gente vai chegar, meu ponto é esse, né? Onde é que a gente vai é, chegar com uma coisa assim que é uma paixão, que é sei lá, é um projeto, mas acaba sendo uma coisa que te leva a ter experiências que você nunca imaginava, né? O yoga também, mesma coisa. Eu comecei a fazer yoga, nem imaginava o que ia acontecer com a minha vida, né? Tipo, pra você ter uma ideia, eu como punk rocker na época, odiava surfista. Então você pensa assim, né? Skatista punk rocker odeia surfista, daí começa a fazer yoga e começa a surfar e acaba morando no Havaí por 14 anos, né? Então são coisas assim, olha, a vida te dá umas lições assim que você nunca espera, né? Pelo menos eu por também ter esse perfil parecido com o que você falou, eu gosto de aprender, eu gosto de saber como é que as coisas funcionam, né? Então eu tô sempre fuçando, eu tô sempre tentando aprender alguma coisa nova. Gosto de mexer em carro, gosto de aprender a consertar prancha, gosto de aprender a consertar bicicleta. Já gostei muito de desenhar. Então eu sempre gosto de legal, aprender como as coisas são. E eu acho que isso legal. acaba te levando a experiências diferentes, né? Que você acaba aprendendo coisas que você não ia aprender se você ficasse só focado naquela uma coisa que você deveria fazer na vida. Para mim era desenho gráfico, diga-se de passagem. Eu estava estudando desenho industrial, quando eu estava tocando na minha banda ainda, e daí comecei a fazer yoga e larguei tudo. Larguei a banda, larguei o desenho industrial e até hoje não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu fiz na vida, né? Meus pais quase morreram, imagina, eu fazendo faculdade, uma banda que era famosa, famosa assim, né? Famosa dentro do meio underground, assim, mas Uhum. dentro do meio underground, as pessoas assim, como que você vai sair da tua banda, cara? Pô, todo mundo gosta de vocês, todo mundo adora o show de vocês, todo mundo gosta das coisas que vocês fazem. Você era Eu, cara, vocalista? não, eu tocava guitarra e Tá. fazia backing vocal numa banda chamada A-OK. Então a gente tocou muito com o Dead Fish, não sei se você conhece quem que é Dead Fish, mas eles são do Espírito Santo. Eles tinham uma gravadora chamada Terceiro Mundo Records, eu acabei de entrevistar o Rodrigo, o vocalista do Dead Fish, inclusive. E ele trouxe a gente embaixo da asa deles, que eles já eram mais famosos. Então foi a gente, o Sugar Cane, o Noção de Nada, que era do Rio, inclusive, que hoje em dia existe ainda o Zender, o Zander, que é a banda do Gabriel Zander, que era o baterista, vocalista do Noção de Nada na época. E tudo assim, coisas que saíram do nada. É muito legal isso, porque assim, são bandas, pessoas que saíram do nada. Assim, a gente era Nada. moleque, não sabia tocar, não sabia fazer nada, e acabou Mas vocês não conseguindo. sabiam tocar? Como é que vocês aprenderam? Não, Vocês não. aprenderam na marra? Fizeram Música. curso? Como é que foi? Não, mas é que punk rock é uma coisa muito simples, né? São assim, três, quatro notas, Ah, tá? Então você aprende a ah, tocar música dos outros. Por exemplo, a gente fazia cover do Bad Religion, fazia cover do Face to Face, fazia cover de um monte de bandas da época, anos 90, punk rock, hardcore, melódico, californiano. E a gente começou assim com uma banda de cover. E daí a gente tocava cover contratado assim em umas festinhas. Conforme você vai tocando bastante coisa de outras pessoas, você vai entendendo a estrutura do que uma música desse estilo geralmente é. E daí a gente começou a escrever. Na época a gente chamava Broken Heads, ainda, um nome bem ruinzinho. E a gente teve até
Alguém me mostrou esses dias ainda um pôster, acho que foi o Alan Paregonta, que tocava no Debutantes, que era uma banda aqui de Curitiba. E ele mostrou lá o Broken Heads, Spunk the Monkey, que era a banda do Pedro, assim. E são todas coisas, assim, eu acho que vale mencionar, porque são todas coisas puras, no sentido feitas de coração, do it yourself mesmo, tipo, você aprendeu do nada, né? E eu dou muito valor para esse tipo de coisa, que não tem uma escola, não tem um curso que você faz para aprender. Sabe? Você aprender a andar de skate. Hoje em dia você pode fazer uma escolinha de skate, na época não tinha. Você vai lá, se arrebenta, se rala, quebra o braço, faz o que for, aprende a andar de skate. Punk rock é a mesma coisa, né? Hoje em dia você pode fazer muito mais coisas por causa do YouTube também, né? Você acha tudo que você quiser aprender no YouTube. É Mas verdade. na, mas na minha época você tinha que fazer do nada mesmo, assim, aprender e é na tentativa do erro e do acerto, né? Então eu dou muito valor para essas coisas que você é, tem que aprender por você mesmo, que você tem que realmente ralar para chegar lá, né? Que eu acho que é uma coisa Uhum. que posso estar errado e posso estar falando de uma forma bem tiozão, mas é uma coisa que eu acho que não acontece mais tanto hoje em dia, assim, no sentido, tem muita coisa já mastigada, pronta para as pessoas fazerem, e você acaba não se desenvolvendo como pessoa por não ter que ralar tanto como Tanto. talvez a gente tinha antigamente. Mas acho que toda geração que vem fala mesmo da geração anterior, né? Então, talvez seja eu ficando velho que tem esse ponto Nós de vista. ficando velho. É. Mas foi assim, foi assim. Eu dou valor para essas coisas, acho legal a tua história também, de você estar aí até hoje, né? Batalhando para conseguir ainda expressar a sua arte, porque eu acho que é uma coisa muito válida, né, gente? É legal, é importante você ter o teu ganha-pão, é legal, é importante você ter estabilidade financeira, com certeza, Com certeza. mas é também muito importante você ter algo que te ajude a expressar quem você é, que te ajude a te explicar para você mesmo quem você é, né? Que às vezes é É, esse que falta na vida das pessoas, né? Você ter uma profissão e tá, paga bem, beleza, você tem um certo status, mas você não sabe o que você gosta, quem que você é. é, o que te faz feliz. Eu acho que essas duas coisas, elas se complementam, elas são muito importantes. Não dá para infelizmente, só viver de arte e viver de coisas lindas e maravilhosas, porque eventualmente tem que pagar as contas, e também não dá só para pagar as contas e totalmente É, esconder esse lado, assim, esconder. é, espetacular de que é você ser humano de verdade e não só ser uma maquininha, né? É, Batendo ali ponto todo dia. Então, acho que tem que achar esse equilíbrio, que é um equilíbrio muito difícil, né? De se encontrar na vida adulta. Quando você vira adulto, é outra coisa, né? A exatamente. vida é bem diferente. É bem diferente mesmo, né? E a gente vai se questionando, né, quando chega uma idade, fala, poxa, mas eu já não sou. Eu fazia paródia com umas amigas que eram novinhas, né? Novinhas, se você olhasse assim, a gente, todas tinham a mesma idade, visualmente falando, né? Mas eu sou a tia da turma, né? Então eu sempre era a mais velha. E as meninas, uma acho que de 30, outra de 28, alguma coisa assim. E aí, quando a gente chegou a fazer 8 paródias, sempre assim, uma crítica política, uma crítica, não chega uma crítica, era uma brincadeira, né? Paródia é sempre uma brincadeira, onde a gente desenvolvia a letra, uma forma também de expressar um pouco a nossa arte, né? Cantava, fazia as vozes, então, assim, é muito interessante estar com elas fazendo esse tipo de. Falamos sobre estética, depois eu te mando para você ver, é bem, bem interessante, Quero ver. sobre criticando um pouco a estética, essa beleza que a gente fica toda hora buscando, que a Ah, mídia sim. coloca, Sim, sim, sim. um momento sobre política, um momento sobre gula, aquela fome desenfreada, então saem umas coisas muito engraçadas e muito bem, bem produzidas, porque nós produzimos, no sentido assim, não foi nada profissional, né? Se fosse pegar uma produtora e tal, 2, 3 câmeras aí, ia ser outra parada, mas a gente fazia no celular, fazia uma edição, fazia a música, colocava a voz, escrevia a letra em cima de uma música que já conhecia, era conhecida, pensava no tema, ia elaborando, então era uma coisa muito gostosa de fazer, mas aí chega numa idade e eu falo, porra, acho que isso não combina mais comigo, eu já tenho uma idade que eu falo, cara, não dá para fazer mais isso, eu falei para não dá mais para fazer isso, gente, eu não tenho 20 anos mais, daí você vai querendo buscar coisas mais sólidas, mais maduras, eu amava, porque era um hobby, né? Era um passatempo nosso, e as pessoas adoravam, mas aí para você hoje estar no YouTube, você tem que produzir
2, 3 vídeos por semana, entendeu? Então, assim, era difícil, né? Então, a gente não tinha muito esse tempo. A gente produzia um vídeo a cada 15 dias. Então, né? Não dava para ser Sim, uma youtuber, por exemplo. E fazer sim. paródia é muito difícil porque tem todo a letra, né? A melodia, a métrica, o que você vai colocar. Então, assim, depois que você assistir, você vai ver, fala, poxa, deu um trabalhão isso daí. Mas aí chega nessa idade Imagino. você quer mais estabilidade mesmo, né? Então, o hobby, né? Vai ter um projeto aqui interessante, vai dar para eu investir tempo? Beleza, é nesse projeto. Aí é mais, entendeu? Mais pontual, né? Porque aí a gente precisa se virar aí para estar aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta, quando você está falando da sua banda, como é que tá hoje o punk rock? Porque hoje a gente não ouve muito falar. Sumiu, Cara, não não, tem sumiu? uma cena bem legal ainda, assim, é que na verdade, assim, depende muito do que você está falando. Por exemplo, tem o CPM 22 que existe até hoje, né? Você deve saber quem que é CPM Já. 22, o Badawi, os caras ali de São Paulo, né? Já toquei com eles, a gente teve a oportunidade de fazer tudo com eles, assim, é, e eles são mais mainstream, eles são mais populares, assim, digamos. Então, eles são o tipo de pessoa que consegue até hoje viver de rock, assim, né? De punk rock, mais especificamente. O Rodrigo também, mesma coisa, eu falei com ele, perguntei para ele, ele falou, vive de rock, né? Mas, assim, no caso do Dead Fish, o Dead Fish é bem mais político. Você vê, as letras dele são, eu particularmente acho muito boas. O Rodrigo é um cara que é formado em direito, então ele não é só um moleque que resolveu escrever sobre punk rock, ele realmente é um cara que lê muito, estuda muito certos assuntos, e então acho que ele escreve de uma forma mais é, brutal, assim, do que só musiquinhas bonitinhas. Que tem punk rock, eu acho que o CPM 22 é mais bonitinho. Desculpa, Badawi, desculpa a todo mundo que toca o CPM 22, mas eu acho que ele é mais bacaninha, assim, mais aceitável, é mais vendável, digamos assim, né? Aham. Então existem esses dois lados, existe uma e não que eles necessariamente façam isso só para vender. Eles devem gostar, acho, acredito eu, que eles gostam realmente desse estilo. Não é o estilo de música, de punk rock que eu gosto, assim. Tanto eu gosto de uma coisa mais independente, como você estava falando assim, né? Então, assim, existe a novela da Globo e existe a produção de teatro. Nos dois existem pessoas atuando, mas coisas completamente diferentes. Então, existe isso mesmo dentro do Entendi. punk rock. Então, existe uma coisa mais comercial e uma coisa mais underground, mas que existe uma cena bacana na América Latina inteira, na verdade. Eu estava entrevistando também o Capilé esses dias, que ele é vocalista do Sugarcane, também é vocalista do Water Rats, ele também tem um estúdio Costela em São Paulo, ele produz um monte de bandas legais, ele conhece muita gente na América do Sul, e ele falou assim, o engraçado é que a gente, como brasileiro, a gente quer tocar numa banda e quer ir tocar na Europa, que a gente quer tocar nos Estados Unidos. E os americanos vêm para cá e eles tocam na América Latina inteira, e tem muita banda boa por todos os países aqui, e a gente não tem uma turnê sul-americana que junte Uhum. todas essas pessoas legais que já tem um movimento acontecendo na Argentina, na Colômbia, seja lá onde for, no Uruguai. E então, uma coisa que ele falou que eu achei legal, e é um tema recorrente desse podcast aqui, é que a gente, como latino-americano, a gente acaba se vendo assim como menos, né? A gente sempre está, de uma certa forma, copiando o que é feito nos Estados Unidos ou na Europa, mas a gente às vezes acaba achando que a gente é menos quando muitas vezes a gente faz certas coisas talvez até melhor do que os nossos amigos, né, do lado de lá do globo. Então eu acho que é importante dar esse valor assim para a arte que é feita no Brasil, seja música, seja televisão, seja teatro, seja lá o que for, pode ser pintura, o que Porque você não é achar, fácil, é. porque não é fácil e eu acho que a gente tem coisas muito valiosas a serem Valiosa. adicionadas dentro do contexto. Por Sim. exemplo, o punk rock é uma coisa, obviamente, que veio da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, tem uma versão nova-iorquina, tem uma versão californiana e assim por diante. Mas o punk rock brasileiro é diferente, e é diferente do punk rock colombiano, e é diferente do punk rock, sei lá, da América do Sul, da América Central, entendeu? Então eu acho que todo mundo acaba tendo o seu próprio toque, mesmo que seja um estilo específico, você acaba é, latinizando, às vezes, certas coisas assim. O Dead Fish, por exemplo, é uma banda que eu gosto muito porque eles são uma banda de punk rock, mas eles têm um som deles, assim. Ele não é uma coisa, não é uma formulazinha copiada. Tem muitas bandas que são assim, é bem copiado, é igualzinho a banda tal lá dos Estados Unidos. Você vê que é praticamente a mesma coisa, com letras Uhum. em português, com
uma roupagem um pouquinho diferente. E tem pessoas que fazem coisas mais inovadoras. Então, eu acho que tem muito valor você não reinventar, mas você, qual que seria a palavra certa? Você Ressignificar? repaginar, essa é a palavra que eu estou Imaginar. procurando. Você repaginar, não sei porque eu achei que repaginar é diferente, mas na minha cabeça você repaginar uma coisa, uma cultura que vem de fora, mas você coloca já um toquezinho do português, né? Do latino, mas a gente não se vê como latino também, né? Você falou brasileiro, É, latino, a gente fala, eu é, não sou latino, eu sou brasileiro. é Mas a verdade. gente vive na América Latina, né? Aham. E isso é uma verdade. E o Dead Fish, mais uma vez, voltando lá, só porque eu gosto deles muito, eles foram uma Eu banda que tava, percebi. todo mundo tava gravando em inglês, e eles começaram a gravar em português. E isso foi um divisor de águas mesmo, assim. Na época, todo mundo gravava em inglês porque você está tocando uma música que é lá de fora, e você quer tocar para fora, né? E muitas vezes as pessoas escutam o som, mas não entendem a letra. Então, assim, É, isso acontece muito até hoje, né? Você escuta uma banda de punk rock, e daí não entende que os caras são altamente politizados. O punk rock é uma coisa pregando anarquia e contra o governo, basicamente, né? Ah, mas eu gosto do riff, eu gosto do som. Tudo bem, mas a música está tentando passar um conhecimento. Então, se esse conhecimento passa a ser em português, e ele estava falando lá, por exemplo, sobre diretas já, ele fala do Collor, ele fala sobre muitas coisas que se você não parasse, eu já gostava desse tipo de coisa, já fazia parte do meu crescer, de ser uma pessoa mais revoltada e alternativa. Mas se você nunca teve essa oportunidade de aprender sobre isso, você escuta uma banda, começa e fala, porra, aprendi um pouquinho da história do Brasil dentro de uma música de punk rock, entendeu? olha, Então é uma coisa assim que teve muito valor e daí em diante muitas bandas começaram a gravar em português, inclusive a minha banda também saiu tudo em português já logo de cara. Então eu acho que daí você acaba realmente revolucionando mais no sentido de você fazer as pessoas pensar, não só ir lá num show de punk rock e pular do palco e se quebrar no mosh assim, pit ali, que é super legal, que é uma coisa muito visceral, bacana. Já falei isso no show em outras oportunidades. Eu acho que é um momento anti-câncer masculino, porque o homem tem essa vontade de destruir, de bater, de ser agressivo, e você consegue ir lá e deixar isso no palco ou deixar ali no legal, chão ali aham. né? Mas que vai além disso, né? É muito legal isso, mas o que eu gosto até hoje do punk rock, do movimento, é você tentar fazer as pessoas pensarem diferente, entendeu? Que eu acho que tem a ver com todo tipo de arte, toda arte que é boa, ela vai fazer você se questionar, ou vai fazer você Sim, mudar de ponto de vista, vai fazer você pelo menos pensar um pouquinho diferente sobre como você vive a tua vida. Então eu acho que a arte ela não tem obrigação, eu não digo, mas o tipo de arte que eu gosto é o tipo de arte que faz você realmente sentir alguma coisa e não necessariamente que seja só uma coisa boa, né? Pode ser uma coisa que te revolta, mas te faz a gente você se faz mexer. uma catarse, né? Que faz Sim, faz algo que, você um movimento interno, né? exatamente. Eu acho também. Muito legal. Mas resumindo é isso, existe uma cena muito legal e ela não é tão grande como antigamente. Obviamente agora está tudo parado por causa da pandemia, né? Então muitos amigos meus que vivem de evento, que vivem de tocar, estão sem fazer E dinheiro você faz não muito pegou mais tempo. na guitarra, não toca mais hoje, nem de brincadeira. Ah, daqui, deixa eu. Eu tenho uma guitarra muito boa, inclusive, que eu toco de vez em quando em casa. Ah, Eu toco mais violão acústico, para falar a verdade, é muito engraçado. Me deram um violão acústico francês lá no Havaí, com cordas de nylon, e daí eu passei a tocar muito mais violão acústico. É, e inclusive fazendo arranjos para kirtans, né, e coisas do gênero, assim, que é uma coisa bem hippie, assim, para quem pensa, nossa, o cara toca punk rock, agora canta, ele vocaliza mantras enquanto toca violão acústico, assim, uma coisa bem nada a ver. Mas para quem não sabe, por exemplo, o Jack Johnson, que é uma pessoa que todo mundo ama, que é do Havaí, ele queria muito ter uma banda de punk rock quando era moleque, e depois, mais para frente, foi descobrir que o que ele gostava era o violão acústico. Então, você vê que o Jack Johnson, ele veio do punk rock e virou para é, essa vertente acústica que todo mundo ama hoje em dia, né? aham, Um cara que você nunca ia pensar que aquela voz bacaninha, aquelas musiquinhas gostosas de escutar, é, veio de um cara que, na verdade, queria muito ter uma banda de punk rock. eu não sabia dessa, legal saber, Então, legal, legal, muito bom, Gui.
Bom, mas é isso, querida. É legal conversar com você. Eu fazia muito tempo que a gente não conversava, né? Fazia muito tempo Muito. que não sabia o que estava acontecendo na sua vida aí. E eu quero ver tudo que você falou, eu quero dar uma assistir depois comentar em outros podcasts também. E antes da gente encerrar aqui, você tem alguma coisa que você quer falar sobre você, sobre a sua profissão, sobre o que você gosta, o que você quer, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje? Ah, bom, eu já falei tudo o que eu precisava falar, um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, da minha trajetória, mas é só fazer o convite aí, deixar aberto, né? Se eu tiver algum escritor, autor aí que queira colocar no papel esse livro, da Mônica de Castro, que é o livro Gêmeas, Não se separa o que a vida uniu, eu tô super empolgada para colocar isso num papel aí, para virar um longa e a gente introduzir aí na Calha, aí, na produtora Calha. Que legal. Fica o A gente convite. está. Bom, vamos torcer que apareça essa pessoa interessada nisso. E a gente também acabou de entrevistar o Goura, que é nosso deputado estadual aqui, que vai ajudar a gente a veicular o nosso primeiro documentário da Cali, que provavelmente daí vai trazer o dinheiro necessário para a gente começar produções independentes, outras, né? Porque o Outras, né? documentário também foi totalmente independente, mas daí fazer filmes, séries e coisas do gênero, assim, que é o nosso intuito, né? Conseguir um capital de giro para fazer isso. Eu mandei um roteiro de um longa de um amigo meu que escreve super bem para o Arthur, e tem um outro diretor, amigo meu, que escreve, só que ele está fazendo um outro projeto. Ele pediu um argumento para mim, a gente já rodou junto em 2012 um curta que eu dei um argumento para ele fez, a gente rodou, e agora ele está escrevendo uma série, que eu acho que série é legal, e que tem a ver com... não vou falar. deixa a galera ficar curiosa mesmo. É bem legal, assim, mas eu acho que deixa eles ficarem curiosos, porque ele escreve super bem. Eu até comentei com o Arthur, ele quer logo o argumento para poder mandar lá para o pessoal da Netflix, para a gente poder ter uma verba, conseguir fazer um piloto para poder saber como que vai ser esse Sim. piloto. Mas é um legal. mistério, tem a ver com forças maiores que regem todo esse universo. Daí eu dei esse argumento aí, enfim, é uma coisa mais também meio policial, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Que bacana, que bacana. O Arthur falou uma coisa muito certa. Hoje em dia a gente tem o acesso a câmeras e materiais iguais que tem lá fora, né? Aqui, esse lugar onde a gente está, por exemplo, cara, é um estúdio fantástico. E assim, tem muito lugar legal para gravar aqui dentro desse prédio mesmo. E câmera, você pode alugar o que você quiser daqui desse espaço, que seria a mesma qualidade de um programa feito lá fora, na Califórnia, né, no Hollywood. A diferença é que a gente não tem a mesma verba, mas estamos tentando levantar essa verba quando a Netflix perceber que a gente tem o capital de produção, né, de pessoas que são criativas, que são profissionais, que sabem o que estão fazendo e que pode gerar uma nova série fantástica com Uma Casa de Papel do Brasil, por exemplo. Sim, né? sim. Gui, eu tenho muita gente que eu conheço que pode agregar. Eu tenho muita gente que tem muita criatividade, artistas assim incríveis, assim, que vai só somar. Então, a gente está junto aí, né, sonhando nesse projeto aí. Vamos ver. Vamos deixar essa conversa aí para as pessoas ouvirem e falar, pô, que legal isso, né? É bom até falar bastante desse projeto, para saber que tem gente fomentando isso, muito diferente do que existe hoje já, né? Então, foi o que a gente falou no começo, o que é conservador cai, o que é tecnologia e inovação está chegando aí e veio para ficar. E a nossa ideia é essa, né? Então, eu acredito muito, eu aposto muito nessa startup aí. Valeu. Obrigado, querida. Bom, obrigado por estar aqui no show. Quero convidar você para fazer um outro show mais para frente, a gente conversar sobre outras coisas. E que a gente tenha conseguido já fazer várias dessas produções saírem do chão e que muita gente esteja envolvida daqui, de Curitiba, de Rio, São Paulo, todo mundo aí fazendo dinheiro e fazendo arte aqui do Brasil para a gente exportar para fora, que acho que a gente tem esse potencial com certeza. Muito, muito, muito bom. Acredito muito. Obrigada pelo convite. Beijo para todo mundo, para a equipe, para todos que estão vendo a gente aí. Obrigadão, querida. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.